Vamos dar uma palavrinha sobre Gog e Magog, já foi dado. Tudo se refere ao dia da visitação. Toda a Escritura, em grande parte, direciona para o grande dia do Senhor. O dia que Deus fez. Salmo 118. Este é o dia que eu fiz. No mesmo salmo, ele diz: neste dia, o meu povo entrará por esta porta. Qual é a porta? A porta da justiça, a porta do juízo, a porta da verdade. João 10. O ladrão não entra pela porta. Ele entra pelo buraco do abismo, pelo poço do inferno. Ele escava que nem os ladrões escavam para roubar o Banco Central, como houve o roubo no Brasil. Estão sempre vendo. Demônio, esses homens que cavam, que roubam, não são demônios. Só estou dando um exemplo. São homens que estão no mundo, em pecado. São malandros, são sabidos. Estão roubando os ladrões que roubam os ladrões. Como diz o mundo, quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então é a mesma merda. Num governo que só tem ladrão e bandido, quem está roubando não está fazendo nada demais. Para o reino de Deus, eles não têm pecado. Eles não conhecem a Deus. Mas no reino de Deus, Satanás, como os falsos profetas, entrou por qualquer buraco. Porque Satanás sobe pelo poço do abismo. Ele vem do buraco. Ele vem das trevas. Deus, quando o julgou, em João 16, só o julgou. Ele não foi recebido dele, ele não foi dado a ele a sentença. A sentença sai agora. Satanás foi julgado com sangue de cruz. Quando Jeová botou os pés na terra, que os filhos do diabo não sabem nada. Nada de Deus. Nada. Porque Deus não se revela a demônios. Ele mesmo diz, está dezenas de vezes no Novo Testamento, dezenas de vezes. Esses filhos de Satanás vão ver agora, vão ver. Eles pensaram que eles tomaram o reino, eles pensam que eles são reis, eles pensam que eles são Deus, eles pensam que Deus não vem, que Deus é surdo, que Deus não vê nada. Como está no Salmo 11, Deus não existe. Salmo 14, Deus não serve para nada. Salmo 53, quem é Deus? Não sei nem quem é esse cara. Usa o nome de Deus, criar seus ensinamentos, suas doutrinas de demônios. Por que doutrinas de demônios? Porque Satanás não conhece a Deus. Ele não sabe nem quem é Deus. Usa esse livro, aqui ó, como está no filme do livro de Eli. Tem um filme de Hollywood que retrata exatamente esses demônios nas terras assoladas de Benzo Washington. Retrata exatamente esses homens que eu relaciono todo dia. Malafaia, Valdemiro, Edir Macedo, R.R. Soares, Billy Rim, Kefodola, Português da Maranata, aquela merda maligna do inferno, Robson Rodovalho. São todos homens com espíritos de demônios, grandes profetas de Satanás. As igrejas evangélicas pentecostais de demônios ceiam com Baal, tomam que suco, que suco e o pãozinho de Satanás, toma a hóstia e o vinho de Satanás, a mesma merda, da mesma ceia de merda. Ceiam com demônios, com Baal, com Belial, como estão nas profecias de Daniel. O espírito de Abaddon,
o espírito da Grécia, os reis da Grécia. O que é a Grécia? Seus malignos. Filosofias, imaginações de homens. Como está em Zacarias 3, a pedra esculpida não é imaginação de homens. Atos 17, não sejam ignorantes, porque o Deus desconhecido de Atenas é Jeová. Por isso que ele manifesta agora o juízo. Por quê? Porque está em Atos 17. Por quê? Porque Deus não é imaginação de porcos, Deus não é imaginação de cavalo, Deus não é imaginação de bode, Deus não é imaginação de leão, Deus não é imaginação de urso, Deus não é imaginação de bestas, feras, de boi, de cavalo, de jumento. Deus é o Altíssimo, Senhor dos céus, Senhor do alto, o Jeová que veio à terra. De 1 Coríntios 2, o Deus da glória, aquele que botou os pés na terra, é o Filho de Deus, o próprio Deus. O Verbo se fez carne, não recebe honra na casa dele, ninguém honra ele, ninguém dá dignidade ao nome dele, ninguém dá o mínimo de confiança a ele. Todo canalha, todo filho de Satanás se santifica a si mesmo. São filhos de Esaú. Esaú, com raiz de amargura contra Deus, de Hebreus 12, de Deuteronômio 29, ao homem de Belial, de Deuteronômio 13. Por quê? Porque são bestas, feras, de demônios. Todos se acham santos, mas vai sair tudo se cagando e se borrando agora, como está em Jeremias, como está em Malaquias. Esfregarei suas fezes, Valdemiro, na tua focinha. Esfregarei tuas fezes, Edir Macedo, filho de Satanás, prostituta primogênita de Belial, demônio maligno da terra, gerador de grandes filhas e prostitutas da terra. Você, de Macedo, vai esfregar seu cocô, suas fezes nos seus próprios focinhos. Tu é um porco maligno de Satanás. Tu é um filho de Esaú, filho de Sodoma e Gomorra, uma prostituta do inferno, como Edir Macedo, como R.R. Soares, como o português maligno, filho de Satanás, da Maranata, aqui da Maranata. Satanás, demônio, mortos, entrega as potestades do inferno, como Robson Rodovalho, a Jezebel dele, a filha que ele gerou, outra merda de outra merda de outro merda de outro profeta de merda. Todos, como aquela porcaria imunda de Manaus, René Terra Nova, de quê? De cemitério. Por quê? Porque já está no sepulcro de número 16, filho de cobra coral. Eles estão enterrados nos sepulcros até hoje. Nunca saíram, estão vivos, como diz em número 16, meu pai Moisés diz, esta palavra não procede do meu coração. Em memória do Criador do alto, do Criador dos céus, que veio à terra, morreu, deu a vida, se fez carne, foi para a cruz, tomou porrada, tomou pancada, foi cuspido, escarrado, mijado por homens, sendo o próprio Deus. Só ele poderia fazer isso. Por animais malignos e perversos como os homens, como animais podres e imundos,
como todos os homens. Estou falando de mim mesmo, estou falando de ninguém não. Homem não vale merda nenhuma. Tu acha que tu é bonzinho? Tu não vale um quilo de cocô. Quando Deus viaja na tua mente, que ele sabe o que tu é, ele só não destrói os homens, porque ele sabe que os homens estão debaixo de um jugo extremo sobre as trevas. Por isso, ele matou as ovelhas dele, vai ressuscitá-las. A ressurreição dos mortos. Passa a entender isso, para que vivam. Mas os filhos de Satanás, esses homens que eu recito aqui, eles já foram julgados, eles já foram sentenciados por eles mesmos. Eles decidiram pelas suas próprias línguas, pelas suas próprias doutrinas de demônios, que são deuses. Tomaram o reino, se manifestam como deuses dentro da casa de Deus, dentro da congregação. A casa de Deus é você, a cidade de Deus é você, o reino de Deus é você, a terra de Deus é você, a igreja de Deus é você. Por isso que Deus tem uma congregação, como está em Hebreus, congregação. Congregação é o ajuntamento do povo dele. E aonde está essa congregação? Onde ela nasceu? Em Gênesis 49, meu pai Jacó se junta à congregação dele. Como está no Salmo 74, que Satanás, como revela meu pai Davi, que Satanás tomou a congregação de Deus, tomou a pombinha de Deus para destruir o povo de Deus, porque Deus ficou indignado. A indignação de Deus está em Lucas 21:36. Está na ceia que vocês tomam com Satanás e não são dignos de Deus. De 1 Coríntios 10:11. De 2 Tessalonicenses 1. Sejam dignos. De Mateus 10. Aquele não é digno de mim. Você não tiver a honra, a glória, o entendimento de saber quem é o Senhor, você não é digno dele. E se você não é digno, você está caído, está abatido, está na cama, está doente, está coxo. Tem que se tornar digno, de pé, diante da face do seu Deus. Então, o que acontece na visitação? Ele visita a terra agora. Como está em Êxodo 3, como ele visitou em Gênesis 19, desceu com os anjos e manifestou fogo sobre Sodoma e Gomorra. É o que vai acontecer agora. Qual é o fogo? Fogo da verdade. O fogo da palavra de Deus. O fogo é a palavra de Deus. Jeremias 23. Isaías 33. Salmo 24, 25. Quem subirá onde habita o fogo consumidor? Hebreus 12, 29. Lucas 12. Eu vi atear fogo em toda a terra. Qual é o fogo de Deus? A verdade. A palavra de Deus é o fogo. A palavra de Deus é tudo. Para que o homem entenda quem é Deus. Eu entendi a plenitude de quem é o meu Deus. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Me colocou de pé diante da face dele, como colocou meus pais. Abraão, Gênesis 17. Abraão, 18, Gênesis 18. Abraão, Gênesis 19. Abraão, Gênesis 22, 17. Como tu me honrastes, como tu me amastes, eu farei da tua semente por suas portas dos teus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Todo canalha, todo filho do diabo que manifesta sua doutrina de demônios. Todo escritor de livro
é filho de Satanás. Que escreve sobre Deus é filho de Satanás. Por quê? Porque ele não conhece a Deus. Quem conhece a Deus jamais vai escrever qualquer livro sobre Deus. O máximo que o homem pode fazer é pegar o que está escrito, passar a palavra de Deus. Se tu se levantar contra ele, ele te entrega a Satanás. Foi o que ele fez contra os filhos do diabo, as bestas feras de Belial. Por que que esses homens não conhecem a Deus? Porque eles são homens de Belial. Quando está em 2 Coríntios 6, qual é a relação que tem Cristo, a verdade, com Belial? Eu sou filho de Deus. O homem, quando caminha com o Espírito do Senhor, é o Cristo de Deus. Porque está em Romanos 8, seu animal. Romanos 8, se você não tem Espírito de Cristo, tu não é filho de Deus. Qual é o Espírito de Cristo? A verdade. Qual é o amor de Cristo? A verdade. João 8, João 5, todo João só revela a verdade. Por quê? Porque o Espírito de Cristo andou com os meus pais. Da onde? 1 Pedro 10 e 11. 10 e 11. E eles andaram como? Amarrados ao cinto do Senhor. Quem veio na terra, filho de Satanás, foi Jeová, que se fez carne. O Filho de Deus, do Salmo 8, de Provérbios 30. Quem é? O Criador de tudo, que em Gênesis 1, ele e o Pai criaram tudo. Criamos nós, eu e meu Pai. Está lá em Gênesis. Mas esse foi o que veio à terra. Esse é que visitou a terra, que é o homem, para que o Filho do homem o visite. De glória e honra o coroaste. Foi o que ele veio fazer. Veio coroar os homens de glória e honra. Glória e honra. Glória e honra. O que é glória? Vocês são muito burros. Vocês são burros demais. Jeremias 9. Se alguém se glorie-se nisto, em saber que eu sou o Senhor, que dessas coisas eu me agrado: justiça, verdade, misericórdia, juízo e santidade. Santidade é separado, animal, do mundo de quê? Da mentira. João 17. E qual é a glória? De glória e honra o coroastes. O que é honra? João 5. Honra aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Honra, dignidade, entendimento, de pé, diante do seu Deus. O homem que está caído não pode ver a face da verdade. Lucas 21, 36. João 14. João 7. João 8. Por quê? Porque está morto. Está caído. Quem é o homem que não verá a morte? Que pode ver o mundo invisível. Salmo 89. 47 ao 48. Quem é o homem que possa ver o mundo invisível? Eu vejo. Por que eu vejo? Porque quando o homem abre a boca dentro do reino de Deus, como ele começa a falar, eu sei qual é o espírito que está dentro do coração dele, da mente dele, o que sai da boca dele. Eu sei qual é o espírito que habita no coração
dele. Eu sei quando ele fala qual é o tipo de demônio que habita no coração dele. Vou dar umas dicas. O leão ruge dentro do meio de um povo pobre. Eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a igreja de Deus é minha, porque eu estou aqui para defender o povo de Deus. Esse é o leão. E aonde é que ele ruge? Que leão é esse? Malafaia é um deles. Valdemiro ruge que nem um leão no meio de um povo pobre. O que é um povo pobre? Um povo que não tem conhecimento de Deus. É pobre. Está em João 12. Os pobres vocês sempre terão na terra. E onde está o resto? Provérbios 28:16. Provérbios 21:16 também. O leão ruge no meio de um povo pobre. Quem é o leão? Quem é o leão? Está em 1 Pedro. O leão está em derredor, que nem o diabo é que nem o leão, em derredor, querendo buscar quem possa tragar. Leões, como ursos, famintos no meio de um rebanho, sem saber quem é o seu Deus. Demônios, quem matava essas merdas tinha 15 anos, moleque. 1 Samuel 17. Quem é essa merda que está afrontando o Deus de Israel? O que você veio fazer aqui, moleque? Quero saber quem é o machão. Tal de Golias. Essa merda. Eu passei a espada no leão. Passei a espada no urso. Essa merda. Vou pegar umas pedrinhas lavadas pela palavra de Deus e vou destruí-lo. E o que ele fez? Matou o leão. Qual leão? Malafaia Zeu, Valdemiro Zeu, demônios, homens de Belial, bestas feras, que meu pai, João Batista, comia com mel, gafanhotos que subiram do poço do abismo. De Apocalipse 9. Bestas feras que vêm nos seus cavalos, montados com seus arcos e flechas de mentira. Valdemiro, Edir Macedo, R.R. Soares, Billy Rim, derrubador de mortos. Mortos estão caídos, tem que cair mesmo. Robson Rodovalho, R.R. Soares, todas essas merdas que eu repito toda hora. Porcos imundos. Como aquele negão lá da África, déjà vu. Aquilo é déjà vu, deixa foi, demônio, porco imundo. E o resto, dando palavra, batendo pau nas ovelhas. E o pecado, e o pecado são vocês que não conhecem o seu Deus. Pecado de morte, tudo morto. Como está em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, virei de noite, de repente, 14 de maio, estou avisando, de 2018. Por quê? Porque eu sei. Por que eu sei? Porque eu posso tocar a trombeta. Sou filho de Arão. Só os filhos de Arão podem tocar a trombeta. Sou filho de Davi, de Ezequiel, de Daniel, de Abraão. Como meu pai Daniel entrou na cova, estava cheio de Valdemiros, cheios de Malafaias, cheios de R.R. Soares, cheio dessas merdas
que se levantam como leões no meio de um povo faminto e morto e pobre, sem o entendimento da glória do seu Deus. Ovelhas médias. Tem ovelhas que também não servem para muita coisa, mas ele vai manifestar a todos os homens na terra a glória do nome dele. Os louvores poderosíssimos do Deus da guerra. Deus da guerra. Esse aqui é meu Senhor, Jeová. Ele levanta a mão e a terra se cala. Ele levanta a mão, os mares param de bramar, de gritar, de berrar. Basta ele enviar a palavra dele, como está sendo enviada. Ela anda velozmente sobre a terra, porque quem leva é ele, seus exércitos comandados pelos exércitos dos céus. A palavra de Deus se manifesta na terra em glória, honra, louvor, exaltação, a santidade do único santo que santifica o animal, que dá vida, que dá justiça, que dá entendimento, que dá conhecimento da verdade. João 17, sejam santos em toda verdade. Só a verdade santifica o homem diante de Deus. Fui conhecer as Escrituras. Sempre detestei a mentira, sempre, mesmo vivendo no mundo da mentira, mas odiava a mentira, tinha pavor. Porque eu sempre soube, aprendi desde garoto, isso meu pai me ensinou. Nunca minta, não seja mentiroso e nunca levante o nome de Deus em vão. É a única coisa que eu vejo é Satanás levantar o nome do Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, do Deus Criador do Universo, sobre todas as potestades de principados. Vocês são servos das potestades de principados. Vocês são servos de Dagom, de demônios, dos demônios de Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que vocês não têm poder para nada. São só vadias andando na terra. Porque na hora que manifestar o juízo, que essa palavra chegar aos ouvidos de vocês, vocês vão começar a derreter como se derrete um gelo no deserto. Por quê? Porque sabem que isso é verdade. O fogo que consome as trevas. Porque aquele que Deus abençoa, aquele que Deus coloca a palavra dele sobre a cabeça do animal, que ele chama, edifica a casa dele para ele habitar, é como fogo, porque o meu Deus é um Deus terrível em seus louvores. Por isso ele manifestou a meu pai Moisés, a meu pai Abraão, foi lá, passou fio de espada os filhos de Satanás. Seus pais, pai de vocês que eu cito aqui, pais dos filhos de Sodoma e Gomorra. Olha o que vocês são, prostitutas de Sodoma e Gomorra, homens de Belial. Os homens de Belial nasce em Gênesis 19. Depois vem para Gênesis, vem para Deuteronômio 13. Depois 29. Depois em Juízes manifesta a árvore de Satanás. A árvore que nasceu em Gênesis 3, 18. Filhos de Caim produzem cardos e espinhos, filhos de demônios. E Satanás está em pé à sua direita. Por isso eu vejo o mundo dos espíritos. Eu sei quando a vadia daquele Robson Rodovalho abre a boca,
aquilo é uma prostituta. Aquilo é uma vadia no mundo espiritual. Com a boca doce dela, ela engana, ela passa a língua nas ovelhas, com a língua da cobra peçonhenta de Deuteronômio 32, da cobra de Gênesis 3, que enganou a Eva. Ele é filho daquele maligno chamado o diabo, pai da mentira. Tu tens sobre a sua cabeça, Robson Rodovalho, Satanás. João 8,44, nos seus caminhos tortuosos, tu segue a si mesmo, se achando Deus. Todos vocês serão esmagados agora, serão arrancados da casa do Senhor, da congregação de Deus, como está escrito. Como está em Obadias, como está em Gog e Magog, Ezequiel, de 20 a 40. E Ezequiel 20, meu rei, Senhor dos senhores, o contador de parábolas, que botou os pés na terra, de Mateus 13,35, o contador de parábolas, em Ezequiel 20, determina pela palavra dele: arrancarei vocês da mão de Satanás, dos principados das trevas, esmagarei a Satanás. Esse é aquelezinho que botou os pés aqui. O Deus Todo-Poderoso. Vocês nunca deram honra à cruz. Vocês nunca deram honra ao sangue dele. Vocês vomitaram a verdade de Deus para colocar seu esterco, suas fezes, das suas imaginações de demônios. Então, o dia da visitação está bem claro, como estão aqui nas Escrituras. Daniel 2, 33, 34. A pedra que desce do céu, esmagando Satanás, esmagando a estátua de vocês, destruindo elas, porque ela é da imaginação de vocês. Vocês são a estátua de Daniel 2. É isso que vocês são. Filhos de demônios, filhos das trevas. Vocês vão receber a visita de Lucas 19:42. De Jeremias 50:27, Jeremias 51:18 e 25:12, Êxodo 3:8, Apocalipse 14:1 e 6, Apocalipse 16:14 e 15. O grande dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que isso? Porque está escrito. É a hora da consumação da obra de Deus. Ele diz: tem tempos que eu envio espíritos intercessores para aqueles que são ignorantes herdarem o meu reino. Hebreus 1. Sou filho de Arão, fui convidado a entrar na arca com a vara do meu pai Arão, que floresce e vai manifestar o toque da trombeta. No dia que tocar a 7ª trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Cristo, animais, é a palavra de Deus. O Deus que se fez carne, que andou com todos os homens que caminharam no seu evangelho. Todos aqueles que atentaram para a palavra de Deus, que ouviram
ouviram o que ele falou, o que guardou diligentemente a palavra de Deus no seu coração, é o Cristo de Deus. É o rei que vai reinar sobre os exércitos dos céus, a palavra de Jeová. Como meu pai Elias, de Tiago 5, 1 Reis 17, 1 Reis 18, como meu pai Moisés, poderoso Moisés, de Deuteronômio 33, Senhor, mostra-me a tua glória, ensina-me teus caminhos. Conheço todos os caminhos que ele mostrou esse animal, todos, estão nas escrituras. Vai retornar o povo dele a Gênesis 2, ao dia do descanso. Dia do descanso. O povo dele vai se repousar, se regozijar no Deus da glória, como eu me regozijo, como eu tenho um banquete diário, banquete da glória, do entendimento, da riqueza sem fim do Evangelho. Coisa mais gloriosa e poderosa de toda a terra. Nada na terra pode superar isso aqui, ó. O livro dele. Comi como meu pai Ezequiel, até entrar nas minhas entranhas. E meu pai ficou satisfeito com isso. Falou, agora eu vou mostrar a você, meu filho, a minha glória. Vou mostrar a você quem é o Jeová que vem à terra e diz, siga-me! Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, sou manso de coração, encontrarás repouso para a sua alma. A minha alma repousa e se regozija no Senhor. Salmo 132. Vou a Gênesis 1:1. Vou a Apocalipse 22:21. Eu nasci há 7.017 anos atrás. Não sou Raul Seixas, não, seus malignos, mas entendo toda a obra do Deus do alto. Colocou no meu coração, eu abri minha alma, meu espírito, para receber a palavra da verdade. Sempre tive paixão pela verdade. Tem gente que diz que eu sou maluco. Realmente o evangelho é só para maluco, só para doido por ele. Como meu pai Paulo relata, eita Paulo poderoso, o homem cheio de honra e glória, chama tudo para o juízo dele, chama o último dia para a glória do meu evangelho. Sobre o meu evangelho julgarei o mundo. Ouçam, alguém aí que crê a minha palavra. Chamou o juízo para o evangelho dele. Por quê? Porque do evangelho de Paulo renasce o Filho do Senhor dos Exércitos. Pelo evangelho de Paulo nasce Cristo. Não entenderam, né? Por quê? Porque vocês não sabem nada do que meu pai Paulo falou, do que ele pregou, do evangelho que veio pelos exércitos dos céus. É assim que meu rei vem, com os exércitos dos céus. Vou invocar o nome dele como eu estou invocando, e ele vai manifestar o juízo dele em toda a terra. É assim que se faz. É assim que eles ensinam. Assim que meus pais ensinaram, para honrá-los. Honrá-los. Os filhos de Caim não podem fazer isso. São assassinos de almas. Não podem ver a glória de Deus. Ele não permite. Estão nos sepulcros do inferno. Não sabem nada. Cada um se santificou a si mesmo. Cada um se justificou a si mesmo. Cada um se tornou um Deus em si mesmo. Com as suas doutrinas de Satanás, se julgaram a si mesmos. Todo juízo que vocês vão receber
foi dado por vocês. Ele diz, não ande em si mesmo, não ande na sua mente. Eu destruo a você. Você é condenado em si mesmo. Eu entrego você a Satanás. Ele te transforma em um Deus. Ele te transforma em um rei. Ele te transforma em um príncipe. Ele faz de você o que ele quiser. Até a hora que eu te arrancar do sepulcro, para que tu veja que tu és filho de Satanás. João 5:29. Vocês ressuscitarão um breve momento, só para verem que são filhos do diabo. Esse é o pequeno poder que Satanás tem. Pequeno, de tomar toda a terra para fazer de vocês o que ele bem quer, o que ele bem entendeu. Transformar vocês em vadias de tudo quanto é tipo. Ele tem milhões de espíritos de demônios. Novos diabos ele cria a toda hora. Basta você sair do caminho daquele que fez o caminho reto, que fez o homem reto, justo, verdadeiro, diante dele. Só esses entram no reino. Só esses. E aquele que invocar o nome dele, como está em Atos 2, em Joel, nesse último dia, entra no reino dele. Por quê? Porque os homens do mundo não têm pecado. O pecado é mentir, enganar, roubar, maltratar as ovelhas de Deus, se fazendo deuses com seus ensinamentos dentro da congregação de Deus. O tempo de vocês se encerra em 14 de maio de 2018. Como diz Tiago, como diz Ezequiel 7, vocês jogarão todas suas riquezas, todas suas doutrinas, toda a sua podridão de Satanás no meio da rua. Clamarão, gritarão, berrarão, mas ele não os ouvirá. Vocês não verão nunca mais a face da verdade, a face de Deus. É só isso que meu rei veio fazer na terra. E disse aos homens, honrai uns aos outros, não maltrateis seus irmãos, não os engane em negócios de mentira, não negocie as minhas almas com Satanás, eu destruo todos vocês. Vocês fazem negócios com demônios, prostitutas nas esquinas das trevas. E agora se encerra a última palavra do Criador. Na consumação dos séculos, colherei todo o joio que Satanás plantou na minha casa. É hora de colheita, porque é hora de cegar, é hora de Deus ir buscar a colheita dele na terra. Mas antes, arrancará da casa dele todo homem de espírito imundo. Todo, está escrito, não vou mostrar não, está na Bíblia. Vamos buscar, procure lá. Vê lá em Jó, onde vocês estão amarrados, com laço, já por baixo das patas de vocês. Como está em Lucas 21:36. Virá como grande laço sobre toda a terra. Amós 3. O laço, onde vai pegar todas as aves de rapina, todos os demônios de Satanás, e os colherá. Toda a rede maligna de Satanás, todo peixe podre que está dentro do mar, será separado e jogado fora. Vai ler lá, seus malignos, vocês são os peixes podres.
que a draga de Deus vai arrancar tudo. Ai, meu Criador, Deus tira onda com vocês são muito burros. De Eclesiastes 9, vocês são peixe podre que vão ser colhidos agora. Ninguém gosta de comprar peixe podre. Eu estou numa cidade que tem muito peixe, Macaé. Ai, meu Deus poderoso. Ele disse, meus filhos rirão. É para rir mesmo. Porque Deus faz de vocês piada. Vocês são piada do 7º dia, do 3º dia. Volto daqui a pouco com mais uma palavrinha sobre a glória do meu rei. Como ele diz, meu povo se alegrará, terá festas no dia 14 de maio de 2018. Como está escrito, como está no livro de Esther. E houve grande festa, e meu povo se regozijará, porque eu não os abandonei. Essa é a palavra. Jeremias 51. Ezequiel 20. Volto daqui a pouco. Falar do juízo de Deus não tem fim. Paz aqueles que querem ouvir a verdade. Ele diz, quem é da verdade, vem para a verdade. Você aqui não precisa pagar nada, é tudo de graça. Eu recebi de graça. Maior honra que eu posso receber na terra. O que eu vou querer de qualquer merda? Você não tem nada para me dar a ninguém. Agora a obra de Deus está aí. Pode divulgar. Porque o que eu estou falando tem que se cumprir. Não está saindo da minha boca. Está saindo da boca do Criador do alto, do livro que ele escreveu. Lavou com o sangue dele, de cruz. Brincaram com o nome de Deus. Acabou a história deles. Se encerra. Em 14 de maio, entramos na última semana de Daniel, na regeneração de toda a terra. Por isso, os filhos de Satanás têm que serem colhidos, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não tem acho, penso, ou é ou não é. Assim se cumpre a palavra do Criador. Volto daqui a pouco. Paz para todo mundo. Paz da verdade, não é essa paz de merda aí não. Essa paz aí é mentira. É paz do juízo e da justiça, que ele vai mostrar aos homens. Até mais. Tchau.